Estamos aqui em mais um De Frente ao Legislativo. Episódio de hoje, vamos conversar com a professora Beth, que vai nos falar um pouco quem é a professora Beth, para todos os leitores do Clube de Notícia entender seu propósito de trabalho e sua trajetória até chegar à Câmara Municipal de Patos de Minas. Professora Beth, muito obrigado pela participação aqui no Clube de Notícias. Quem é a professora Beth? Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de participar do programa. Olha, a professora Beth, ela é uma mulher que a vida toda foi pautada por luta, muita luta, tá? Teve uma infância muito difícil, uma adolescência também muito difícil. Enfim, para estudar foi muito difícil, certo? E depois de adulta, já formada, me casei, tive 3 filhos, né? Fiquei casada quase 36 anos. Meu marido faleceu na véspera da eleição, né? Dia 13 de novembro. E foi aquela que estudou, como eu disse, com dificuldade. De imediato, assim que formou, já começou a dar aula na zona rural, né? Depois eu passei em concurso e assim foi minha carreira, tá? Então foram uns 35, 36 anos dedicados à educação, ou como professora, ou como diretora da escola, ou como diretora da Superintendência Regional de Ensino. E a professora Beth, ela é uma pessoa assim que ela tem assim, muito consciência do que ela faz, tá? Ela tem consciência, ela sabe da responsabilidade dela, que ela sempre teve, né? Às vezes, diante do determinado posicionamento, gera-se algum conflito, mas essa é a professora Beth, que procura sempre ser a mais verdadeira possível, sempre, sempre. Como eu disse, eu acredito muito nas minhas convicções, tá? Professor, como eu sou professora, a gente educa e a gente trabalha nossos alunos para uma educação libertadora. Então, assim, para o ser humano, para o indivíduo, ao atingir a maioridade, né, ele construir a sua vida, ele ter capacidade de ter suas decisões, de formar opiniões e assim por diante. Então, assim, às vezes assim, a gente é muito julgado, o ser humano sempre é, mas eu sempre pautei por um trabalho sério, competente e eficiente. Professora Beth, a gente já sabe, já é de conhecimento de toda a população patense, da sua luta à frente da educação em diversos âmbitos, mas além da educação, o que a professora Beth vai olhar e mesmo na educação, qual é a linha de trabalho que você vai pautar agora na Câmara Municipal de Patos de Minas? Olha, a minha bandeira principal é a educação, né? Como já disse, a vida toda eu atuei, foi nela. Então, assim, o meu trabalho vai ser pautado no contato direto, na parceria direta com a Secretaria Municipal de Educação. Então, tanto é que antes mesmo da gente tomar posse, logo que passaram as eleições, eu já estive reunida com a então secretária Fabiana, né, que agora ela foi reconduzida, e ela me repassou os principais assim, pontos mais frágeis da educação do município. Tá? Então, assim, o meu foco na educação municipal é a educação infantil, tá? Porque se nós investirmos, se nós assim, tivermos condições de atender a grande maioria da demanda da educação infantil, é um sucesso enorme, porque essas crianças elas já vão assim, sendo, vamos falar assim, sendo trabalhadas, né, socialmente, cognitivamente. Então, elas, para o futuro delas, já é um grande avanço. Eu nem vou falar em relação, por exemplo, às mães terem que sair para trabalhar, que é importante demais também, que hoje todos nós precisamos trabalhar. Mas, assim, o ganho maior, né, é da criança. E isso está na Constituição Federal, claramente, né?
A educação infantil que deve ser oferecida pelo governo, pela área municipal, né, vamos dizer assim, governo municipal, digo. Então, assim, eu vou procurar ajudar assim, ao máximo em todos os sentidos. Atendimento a essas crianças, reforma, construção, e assim por diante, tá? E, assim como a Fabiana, eu já conheço ela há muitos anos, nós já, assim, até trabalhamos juntos, nós temos uma parceria muito boa, e eu acredito que esse trabalho vai fluir muito bem. Agora, é claro que eu não vou ficar focada só na educação, né? O meu foco é para as minorias, aquelas pessoas que, por exemplo, quando, na época da campanha, a gente andou muito, então, assim, eu nem sabia que existiam, que aquelas pessoas moram ali, naquele lugar, e que elas estão, assim, ainda necessitando muito que o poder público chegue até elas, tá? Então, direito de cidadão que tem com o pagamento de impostos e assim por diante. Então, o meu trabalho vai ser voltado para as minorias, além da educação. Professora Beth, e agora é um período já de muito trabalho, né? Depois da posse, já no gabinete. Como que você está percebendo o clima na Câmara Municipal, entre os próprios vereadores, a relação com o prefeito de Patos de Minas? Você vê que o trabalho será um trabalho fácil, será um trabalho fácil de ser conduzido junto com os outros vereadores e com o prefeito? Olha, eu acredito que sim, tá? Até porque nós, vereadores, somos todos adultos, né? E não há porquê também a gente não ser unido para desenvolver um bom trabalho para o município, né? Então, como cada um de nós foi eleito, nós temos essa responsabilidade, né, de trabalhar e ver o que realmente a população mais necessita e unir esforços para isso. Então, assim, eu sempre fui de agregar valor, eu sempre fui, assim, de somar, tá certo? É claro que nem sempre as pessoas, assim, têm a mesma ideia, a mesma forma de pensar, né? E isso, às vezes, gera, assim, um debate ou um embate, mas isso aí faz parte também. E é saudável, né? É saudável. Eu acredito que, numa situação democrática que nós vivemos, eu tenho que respeitar a sua opinião e vice-versa, né? Mas a gente tem que chegar a um consenso. Em relação à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, a chapa do Ezequiel Macedo foi escolhida, né, foi votada e eleita a chapa que vai presidir a Câmara Municipal, a mesa diretora da Câmara Municipal por esses 2 anos. Qual é a opinião da professora Beth respeito à eleição dessa chapa? O que você vê em relação a essa chapa, o potencial? E qual o motivo que você inicialmente estaria na chapa, depois não estava mais? Me conta um pouco sobre a eleição da Câmara. Olha, na verdade, eu não cheguei a participar mesmo de nenhuma chapa, tá? Fui convidada pelos 2 presidentes, pelos que colocaram seus nomes, tá? Mas fazer parte mesmo, eu não fiz, isso por questão pessoal, tá? Então, eu julguei que não é o momento para mim, tá? Diante, assim, de coisas pessoais mesmo, igual perdi meu marido, foi muito tempo de doença e coisa nesse sentido. Então, eu deixei bem claro que eu não participaria. E o meu voto, ele foi totalmente apartidário, tá? Não é assim, o meu voto, ele foi em direção à população. Como eu fui eleita pelo povo, né, todos nós somos eleitos pelo povo, a leitura que eu fiz e a leitura que eu faço é que nós temos que caminhar de acordo com a proposta do povo. Então, assim, em momento algum, pelo contrário, eu fui contra partido, eu fui contra colega, ou estou contra colega, de jeito nenhum, jamais.
Então, eu fui pela minha ideologia, tá certo? E que tipo assim, dar uma resposta para a população diante do que ela tem sinalizado. Agora, a responsabilidade é muito grande, né, do presidente, todos que foram eleitos, da mesa diretora, como seria independente de quem, né, assumisse. Então, assim, é muita responsabilidade, e eu, professora Beth, eu estou assim aqui para que as pessoas me ajudem no que for necessário e eu ajudá-las também. Porque eu entendo que a vida é uma via de mão dupla, né? Um ajudando o outro. Então, meu voto foi nesse sentido, tá? Simplesmente assim como eu já disse, não foi por partido, tá? Foi assim em atendimento ao clamor do povo. E qual a expectativa que você vê nessa chapa que foi eleita, no presidente da Câmara, né, o Ezequiel Macedo, e a direção do trabalho que essa mesa diretora vai tomar? Olha, como assim, se a chapa do meu colega Bartolomeu também tivesse sido eleito, eu acho que todas as chapas têm condições de desenvolver um bom trabalho, sim. Tá? Mas assim, como a chapa do Ezequiel foi eleita, eu considero assim que ele tem assim um jeito especial de conduzir as coisas, ele assim de harmonizar, tá certo? E assim por diante. Não estou falando que os outros colegas não tenham, tá? Então assim, e eu acredito que eles vão fazer um bom trabalho, né? Acredito sim, tem gente na chapa com grande potencial. Quero deixar assim bem claro, por exemplo, para mim, nunca houve e não haverá, nunca, tem que tirar esse rótulo, sabe? De novos com antigos. A Câmara é uma só, sabe? Então, isso aí, se for olhar a faixa etária, eu não sou nova, né? Mas, assim, somos pessoas que estamos chegando agora, né? E assim as coisas caminharam e aconteceram. E eu espero e torço para que seja assim, que dê tudo certo, tá? Para todos os vereadores, porque se der certo para nós, vai dar certo para o povo. Professora Beth, com o advento das redes sociais, muita coisa vem à tona, muitos boatos, muitas histórias, algumas verídicas, outras não verídicas. Entre elas, o relacionado à contratação do seu irmão, o ex-prefeito de Lagoa Formosa, Zé Amorim. Qual que é a sua posição sobre tudo isso que vem sendo falado, sobre toda essa história? Olha, parece que, coincidentemente, as coisas vêm acontecendo e eu estou sendo assim o alvo. Mas isso, eu acredito também que isso aconteça. Olha, na verdade, o Zé Amorim, ele é meu sobrinho, tá? Eu sou tia-irmã dele, porque a mãe dele era minha irmã. E quando a nossa mãe biológica faleceu, eu tinha 1 ano e 10 meses. E aí quem me criou foi a mãe dele, entendeu? Então eu sou irmã de coração dele, mas na verdade ele é meu sobrinho. Agora, quanto a isso, para te falar a verdade, pode assim que muita gente não vai acreditar, principalmente as pessoas que não me conhecem, mas as que me conhecem sabem que eu estou falando a verdade, que eu vou falar a verdade. Lá atrás houve um boato muito grande, que ele vinha para ser secretário, papapá, mas nem ele sabia disso, ninguém de nós sabia disso, o prefeito não tinha conversado isso com ele. Surgiu o assunto que eu estava barganhando coisa na Câmara para ele vir. Então, isso, pelos meus 3 filhos que eu tenho, isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, assim, foi uma surpresa. Eu fiquei sabendo que ele viria, ou que ele foi nomeado como diretor, pela publicação, que me encaminharam. Então, foi isso que aconteceu. Agora, se for nepotismo, realmente, que para te falar a verdade, eu não entendo disso aí, entendeu? Então, cabe ao prefeito acionar o jurídico da prefeitura e, se for o caso, demiti-lo aí, entendeu? Então, eu sempre pautei pela legalidade, pela moralidade, tá certo? Então, isso não cabe, por exemplo, a mim responder sobre isso. Então, cabe ao prefeito. Ele que nomeou, se tiver incorreto, ele exonera. É assim. E emocionalmente falando, como que você encara tudo isso, todos esses boatos que saem, como você falou,
que muita coisa acaba chegando para você, né? E talvez de uma forma assim até muito invasiva através das redes sociais. Como que você lida emocionalmente com tudo isso? Olha, para te falar a verdade, não é uma coisa agradável, sabe? Se eu falasse que não importava, eu estava mentindo, tá? Sabe? Não é agradável porque é o seguinte, as pessoas, elas assim, às vezes, por não conhecerem a realidade, realidade não, a verdade, então, às vezes, elas são induzidas ao que elas ouvem, certo? Ao que redes sociais repassam, ao que tudo, os meios de comunicação, entendeu? Mas eu considero o seguinte, que o mais importante é a minha consciência, tá? Então, assim, eu tenho minha consciência tranquilíssima em todos os sentidos, sabe? E durmo sossegada com isso, porque eu não, tipo assim, eu não fiz nada errado. Por exemplo, o voto que eu dei, que eu falei que é partidário, eu dei pelas minhas convicções, entendeu? E assim por diante. Eu acho que todo mundo tem o direito de fazer as suas escolhas, né? E assim por diante. Professora Beth, agora para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para a população patense, para todas as pessoas que confiaram o voto na senhora e também para as que não votaram na senhora, mas que estão conhecendo a professora Beth agora, o que elas podem esperar da professora Beth e um recado mesmo. Olha, eu quero repassar assim para toda a população patense, eleitores ou não, quem votou em mim ou não, tá? Que o meu trabalho vai ser para todos, para todos. Então, eu fui eleita para trabalhar para o povo, e assim será, tá? E quero falar também o seguinte, que vai ser um trabalho o mais sério possível. Então, igual eu já te disse, as pessoas que me conhecem, tá? Sabem tanto que eu sou transparente no que eu falo e no que eu faço, sabe? Então, vai ser esse trabalho que vai ser desenvolvido. Às vezes tem gente que até me chama assim de durona, entendeu? Às vezes eu sou mesmo, um pouco durona. E às vezes é necessário ser. E às vezes é necessário. Porém, também, quando eu percebo que eu não tenho razão nenhuma naquilo, é lógico que eu cedo, é lógico que tenho diálogo. Para mim, o mais importante é o diálogo. A gente constrói tudo, toda a história, a gente compõe tudo através do diálogo. E o diálogo é com todos. Não pode ser um diálogo só com um grupo pequeno, tá certo? Porque senão, assim, nós estamos excluindo o outro, ou os outros. Então, vai ser assim, um trabalho assim, com diálogo. Eu vou, por exemplo, aos bairros, tá? Visitar as pessoas, ver as demandas, procurar desenvolver algum trabalho social, tá certo? Então, tudo isso aqui, tudo isso já está em construção, tá? E, por exemplo, ontem que nós viemos aqui para o gabinete, ontem que nós arrumamos, então, hoje, por exemplo, já está saindo solicitações e demandas para os bairros, tá certo? Então, assim, eu não vim aqui para a Câmara simplesmente por vir. Eu vim sabendo da minha responsabilidade, do meu compromisso com o povo. Professora Beth, muito obrigado pela participação aqui no De Frente ao Legislativo do Clube Notícias. E a gente conta com você para demais oportunidades. E queria te falar que os microfones da Rádio Clube 98, do Clube Notícias e de todo o Sistema Clube está totalmente aberto para a senhora. Eu que agradeço imensamente, né? Até para a gente esclarecer algumas coisas, alguns pontos, esclarecer para a população, tá certo? A população tem e deve ter o direito de ser informada de todas as coisas, principalmente do que realmente está acontecendo, tá? Então, eu agradeço imensamente, agradeço ao pessoal todo que está assistindo, ouvindo o programa, tá? E estou sempre à disposição, sempre. Eu já falei que o gabinete vai ficar aberto de 6 da manhã às 18 horas, tá? O momento, ou os momentos que eu não estiver aqui, pode ter certeza que eu estou nas ruas, que eu estou nas secretarias para conversar com os secretários e buscar soluções para os problemas. É claro que tudo a gente não dá conta de resolver, porque não foge da nossa esfera. Mas todo mundo pode ficar certo
que meu trabalho vai ser um trabalho sério, se Deus quiser. Muito obrigado.